Você acorda no meio da noite com aquela angústia no peito, pensando: será que meu pai está bem? Minha mãe sofre do outro lado? Meu filho, que partiu tão jovem, encontrou paz? Essa dúvida que corrói por dentro, que não te deixa dormir, que transforma a saudade em tortura, você não está sozinho nessa agonia. Milhões de pessoas no mundo inteiro vivem esse tormento silencioso. E se eu te dissesse que existem sinais específicos, claros, inconfundíveis, que os espíritos enviam para mostrar que estão bem? Que Chico Xavier dedicou 60 anos de sua vida psicografando mensagens justamente para trazer essa certeza aos corações aflitos? Que você pode, neste momento, aprender a reconhecer esses sinais e finalmente ter paz? Nos próximos minutos, você descobrirá os 7 sinais principais que indicam que seu ente querido está em paz no plano espiritual, como interpretar cada um deles corretamente e, principalmente, o que fazer quando os sinais não aparecem. Porque às vezes a ausência de sinais também tem um significado importante que precisa ser compreendido. Comente agora. Quem você mais gostaria de saber se está bem do outro lado? Eu sou Entre o Caos e a Luz e hoje vamos transformar sua angústia em certeza através dos ensinamentos consoladores da doutrina espírita. Deixe-me contar sobre Juliana, uma médica de 41 anos que perdeu seu único filho, Gabriel, em um acidente de moto aos 19 anos. A dor foi tão avassaladora que ela pensou seriamente em desistir de viver. Gabriel era sua razão de existir, seu projeto de vida, seu maior orgulho. E de repente, numa sexta-feira comum, tudo terminou num cruzamento movimentado. Os primeiros 6 meses após a morte de Gabriel foram um pesadelo interminável. Juliana não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada além de chorar e se perguntar obsessivamente: onde está meu filho? Ele sofre? Ele tem medo? Ele está sozinho? Ele me perdoa por não ter conseguido protegê-lo? A culpa era devastadora. Se eu não tivesse deixado ele sair naquela noite, se eu tivesse comprado um carro ao invés de uma moto, se eu tivesse insistido mais para ele não acelerar tanto, Juliana se punia diariamente com 1000 Cs que não mudavam nada, mas a mantinham aprisionada num inferno de remorso e dor. Foi sua irmã, que frequentava um centro espírita, quem insistiu para que ela buscasse pelo menos algum tipo de consolo nos ensinamentos de Chico Xavier. Juliana, você precisa saber que Gabriel está vivo, consciente e provavelmente tentando te mostrar que está bem, mas você está tão mergulhada na dor que não consegue perceber os sinais que ele pode estar enviando. Juliana, que nunca havia se interessado por espiritismo, aceitou apenas porque estava desesperada. Leu o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, e ali descobriu algo que mudaria tudo. Os espíritos não apenas continuam conscientes após a morte, mas mantêm profundo vínculo com aqueles que amaram na Terra e encontram formas específicas de demonstrar que estão bem. E então, quando ela finalmente aprendeu quais sinais procurar, começou a perceber que Gabriel havia estado tentando se comunicar com ela desde o início, mas ela estava tão cega pela dor que não conseguia enxergar. Você também vive esse tormento? Também se pergunta se a pessoa que você ama está em paz ou em sofrimento? Continue comigo, porque os 7 sinais que vou revelar vão trazer luz onde há apenas escuridão de dúvida. Mas aqui surge uma questão fundamental que muitos fazem com medo sincero. E se eu não receber nenhum sinal? Isso significa que a pessoa que amei está sofrendo, perdida? Ou pior, deixou de me amar? A ausência de sinais é sempre algo ruim? Esta é uma preocupação completamente legítima, que precisa ser esclarecida com honestidade doutrinária antes de falarmos sobre os sinais propriamente ditos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, explica que a comunicação entre encarnados e desencarnados depende de múltiplos fatores, e a ausência de sinais visíveis não significa necessariamente problema. Primeiro, o espírito recém-desencarnado pode estar em processo de adaptação ao plano espiritual. Especialmente se a morte foi repentina, como no caso de Gabriel, leva algum tempo para que o espírito se recupere do choque,
compreenda sua nova condição e consiga estabelecer comunicação com os encarnados. É como acordar de um sono profundo. Você não está imediatamente capaz de comunicação clara. Precisa de um período de orientação. Segundo, a dor excessiva dos encarnados pode funcionar como barreira fluídica que dificulta a aproximação do espírito. Emmanuel ensina que lágrimas de desespero criam como que uma névoa densa ao redor da pessoa enlutada. E o espírito amoroso, não querendo aumentar o sofrimento, às vezes se afasta temporariamente, esperando que a dor amenize, para então poder se aproximar com sinais consoladores. Terceiro, alguns espíritos estão cumprindo processos de tratamento espiritual ou estudos em colônias do plano astral e, temporariamente, não têm permissão de seus mentores para estabelecer comunicação frequente com a Terra, justamente para que possam se concentrar em sua própria recuperação e evolução, sem serem puxados vibratoriamente de volta às preocupações terrenas. E quarto, nem todo mundo tem sensibilidade natural para perceber os sinais sutis que os espíritos enviam. Isso não significa que os sinais não estão sendo enviados, mas que você precisa desenvolver maior atenção, maior receptividade, maior abertura espiritual para conseguir captá-los. Portanto, se você ainda não percebeu sinais claros de que seu ente querido está bem, não entre em desespero. Isso não significa necessariamente que ele está mal. Pode simplesmente significar timing inadequado, barreiras fluídicas temporárias ou falta de sensibilidade sua para perceber o que está sendo enviado. E nos próximos minutos você vai aprender exatamente o que observar. Se essa explicação trouxe alívio, deixe aquele like. Agora vamos aos 7 sinais principais que indicam que seu ente querido está bem no plano espiritual, conforme ensinado por Emmanuel através de Chico Xavier e confirmado por milhares de psicografias consoladoras. Primeiro sinal: sonhos vívidos onde a pessoa aparece feliz, saudável e em paz. Este é o sinal mais comum e mais facilmente reconhecível. Não são sonhos vagos ou confusos, mas encontros nítidos onde você conversa com a pessoa. Ela te abraça, te diz que está bem, e você acorda com uma sensação de paz inexplicável que dura dias. Emmanuel confirma que durante o sono, quando nosso espírito se desprende parcialmente, fica mais fácil o encontro com os que partiram. Se você teve esse tipo de sonho, não foi imaginação, foi encontro real no plano astral. Segundo sinal: sincronicidades relacionadas à pessoa falecida. De repente você pensa nela e imediatamente toca na rádio a música preferida dela. Ou você está em dúvida sobre uma decisão e abre um livro aleatoriamente numa página com exatamente a resposta que ela te daria. Ou encontra, por acaso, alguém que te conta uma história reconfortante sobre a pessoa. Emmanuel ensina que os espíritos em paz têm a habilidade de manipular pequenas circunstâncias materiais para enviar mensagens através dessas coincidências impossíveis. Terceiro sinal: sensações físicas suaves e reconfortantes. Um toque leve no ombro quando está triste, uma brisa suave que passa só por você em ambiente fechado, um perfume característico da pessoa que surge do nada, uma sensação súbita de paz e calor no peito. Não são sensações assustadoras, mas acolhedoras. O céu e o inferno explica que espíritos em paz conseguem se aproximar vibratoriamente, sem causar medo ou desconforto, apenas presença reconfortante. Quarto sinal: sentimento repentino de paz sobre a situação. Você estava angustiado, torturado pela dúvida, e de repente, uma certeza inexplicável invade seu coração. Ele está bem. Não sei como sei, mas sei. Essa certeza não vem de raciocínio lógico, vem de intuição profunda, de comunicação direta espírito a espírito. Emmanuel confirma que esta é uma das formas mais diretas de comunicação, quando o espírito consegue transmitir sentimento puro sem necessidade de palavras ou símbolos. Quinto sinal: crianças ou animais reagem a presenças invisíveis. Se você tem uma criança pequena que de repente sorri, acena ou fala com alguém que você não vê, ou se seu animal de estimação olha fixamente para um ponto vazio,
Agita a cauda como se alguém conhecido estivesse ali. Preste atenção. Kardec explica que crianças pequenas e animais têm percepção espiritual mais aguçada que adultos, não filtrada ainda pela racionalidade excessiva. Sexto sinal: objetos que se movem ou caem sem explicação física. A foto da pessoa que cai da parede justo no momento em que você estava pensando nela. O objeto favorito dela, que você encontra em lugar onde tinha certeza de não ter colocado. A luz que pisca quando você menciona o nome dela. Emmanuel adverte: esses fenômenos físicos são mais raros e geralmente acontecem quando o espírito está desesperado para chamar atenção e trazer consolo a alguém que sofre muito. Não deve assustar, deve consolar. Sétimo e mais importante sinal: mudanças positivas na vida dos que ficaram. Quando um espírito está verdadeiramente em paz, ele se torna protetor ativo dos que amou na terra. Se após a partida difícil de alguém, você nota que oportunidades inesperadas começam a surgir, que problemas antigos se resolvem misteriosamente, que você ganha forças que não sabia ter, isso pode ser intervenção amorosa do plano espiritual. Espíritos em paz trabalham ativamente para ajudar os encarnados que amam. Juliana, depois de aprender sobre esses 7 sinais, começou a revisar os últimos 6 meses com novos olhos e percebeu, com lágrimas de gratidão, que Gabriel havia estado tentando se comunicar com ela desde o início, mas ela estava tão cega pela dor que não conseguiu perceber. Ela havia sonhado com Gabriel 3 vezes. Nos 3 sonhos, ele aparecia sorrindo, dizendo: "Mãe, estou bem. Para de sofrer assim." Mas ela acordava achando que era apenas seu subconsciente tentando consolá-la, não um encontro real. Havia sentido o perfume dele inexplicavelmente 2 vezes, em momentos de desespero extremo. Havia encontrado fotos dele em lugares impossíveis, como se alguém as tivesse colocado ali propositalmente para ela encontrar. E principalmente, ela havia recebido oportunidades profissionais extraordinárias que permitiram que ela finalmente realizasse o sonho de abrir uma ONG de prevenção de acidentes de moto para jovens. Justamente o trabalho que Gabriel sempre quis fazer, mas não teve tempo. Era como se ele estivesse trabalhando através dela para realizar o propósito que não conseguiu completar em vida. Quando Juliana finalmente compreendeu que todos aqueles eram sinais reais de que Gabriel estava bem, consciente, amoroso e trabalhando para seu bem mesmo do plano espiritual, sua dor se transformou. Não desapareceu. A saudade nunca desaparece completamente. Mas deixou de ser desespero paralisante para se tornar saudade consciente, sabendo que é separação temporária e que o reencontro é absolutamente certo. Mas há algo crucial que Emmanuel adverte. Os sinais não são para alimentar dependência, nem para substituir o trabalho de luto saudável. São para trazer consolo e certeza, mas não para impedir que você continue sua vida. Se você fica obcecado esperando sinais constantemente, isso pode prejudicar tanto você quanto o espírito que partiu, prendendo-o vibratoriamente à Terra quando ele precisa seguir sua evolução no plano que agora habita. O equilíbrio saudável, segundo Kardec, é agradecer pelos sinais quando aparecem, manter certeza de que a pessoa está bem mesmo quando os sinais não são frequentes e principalmente continuar vivendo sua própria vida com propósito, honrando a memória do que partiu através de suas ações de bem, não através de choro eterno. Agora vamos fazer um exercício espiritual de conexão e discernimento para identificar sinais que você pode ter recebido, mas não reconheceu. Respire fundo, acalme seu coração e vamos juntos revisar. Primeira pergunta de memória. Desde que a pessoa faleceu, você teve algum sonho vívido com ela onde ela apareceu feliz? Não descarte rapidamente dizendo, foi só um sonho. Emmanuel ensina que sonhos vívidos com falecidos são quase sempre encontros reais no plano astral. Relembre esse sonho agora em detalhes. Segunda pergunta de atenção. Aconteceu alguma coincidência impossível relacionada à pessoa? Uma música que tocou no momento exato, um objeto que apareceu misteriosamente, um encontro inesperado que trouxe informação reconfortante? Revise os últimos meses com olhos de quem procura padrões, não causa aleatório.
Terceira pergunta de sensibilidade. Você já sentiu de repente uma presença reconfortante, um perfume, um toque suave, ou uma paz inexplicável invadindo seu coração quando pensava na pessoa? Não eram sintomas físicos normais, eram sensações espirituais. Reconheça-as como comunicação real. Quarta pergunta de gratidão. Desde a partida aconteceu algo positivo na sua vida que parece bênção vinda do além. Uma oportunidade, uma cura, uma solução inesperada. Pode ser trabalho amoroso do Espírito que te protege agora do plano superior. Agora, vamos fazer uma oração de conexão e paz. Repita em seu coração. Ente querido que habita agora o mundo espiritual, se você está bem, se está em paz, eu agradeço a Deus por sua proteção. Peço que você me envie um sinal claro que eu possa reconhecer, para que minha angústia se transforme em certeza. Mas se os sinais não vierem ainda, eu escolho confiar na misericórdia divina que cuida de você. Liberto você do meu sofrimento excessivo. Liberto você da minha dor que pode te prender aqui. Vá em paz, evolua em paz, trabalhe em paz, sabendo que meu amor te acompanha, mas não te aprisiona. E quando for o momento certo do nosso reencontro, estarei pronto para te abraçar novamente. Até lá, viva plenamente sua nova existência, como eu vou tentar viver plenamente a minha. Te amo eternamente. Amém. Sinta essa paz e essa liberação acontecendo. Você acabou de fazer uma das coisas mais amorosas que pode fazer por quem partiu. Libertar essa pessoa da prisão do seu sofrimento excessivo. Agora ela pode trabalhar, evoluir e te enviar sinais de paz sem culpa de te fazer sofrer. Que descoberta libertadora e consoladora fizemos hoje. Através dos ensinamentos de Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, e das confirmações de Emmanuel, através de Chico Xavier, compreendemos que existem 7 sinais principais que indicam paz no além. Sonhos vívidos, sincronicidades, sensações físicas reconfortantes, certeza repentina, reações de crianças e animais, movimentação de objetos e mudanças positivas na vida dos que ficaram. Juliana reconheceu que Gabriel estava bem e trabalhando por ela desde o início. Sua angústia se transformou em paz, seu desespero em certeza, sua dor paralisante em saudade consciente. E você também pode ter essa transformação a partir de hoje. Agora é sua vez de compartilhar. Quem você mais gostaria de saber se está bem do outro lado? Você já recebeu algum desses sinais, mas não tinha reconhecido? Conte nos comentários. Vou ler cada história com respeito e carinho, porque cada coração que sofre merece consolo. Se este vídeo trouxe paz onde havia angústia, se reconheceu sinais que havia ignorado, deixe aquele like sagrado e compartilhe com alguém que vive o tormento de não saber se seu ente querido está em paz, porque essa compreensão pode transformar sofrimento em consolo. Se ainda não se inscreveu no Entre o Caos e a Luz, clique no sininho. Continuamos trazendo luz para as dores mais profundas da existência humana, sempre fundamentados na doutrina espírita. No próximo encontro vamos explorar algo ainda mais profundo. O umbral. Você vai conhecer a jornada de Ranieri, um espírito que Chico Xavier psicografou, e descobrir como funciona a redenção no plano espiritual. Essa história vai transformar sua compreensão sobre justiça divina, expiação e principalmente sobre como proteger sua própria alma de destinos semelhantes. Lembre-se sempre, entre o caos da dúvida que tortura e a luz da certeza que consola, escolha a fé fundamentada. Seu ente querido está bem, está consciente, está evoluindo e te ama tanto quanto você o ama. A morte separa corpos, jamais almas. O reencontro é certo. E enquanto esse dia não chega, continue vivendo com propósito, honrando a memória de quem partiu através da sua felicidade e do seu bem-fazer. Até o próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus Cristo e na certeza de que os que amamos nunca morrem, apenas partem na frente, esperando por nós.